O rei Salomão reinou sobre todo Israel. E esses eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aias, filhos de Sitsa, eram secretários. Josafá, filho de Ailud, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro e amigo do rei. Aiassar era responsável pelo palácio. Adonião, filho de Abdá, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Até aqui, vamos orar? Pai, eu sei que eu descendo nessa oportunidade, estamos aqui, reunidos, teu povo. Senhor, nos ajude a entender essa palavra, a respondê-la com obediência, entender o que o Senhor tem para nós hoje, muito tempo depois que ela foi escrita, mas ainda é sua palavra, viva, eficaz, e de nós essa noite. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O cientista social inglês, chamado Jonathan Chaplin, escreveu um capítulo sobre política, num livro intitulado Calvinismo na Era Secular, livro que nós falamos da UFP, em que ele começa o capítulo dizendo sobre duas preocupações que marcam os norte-americanos quando estão em política. Basicamente, quando se fala de política, o norte-americano está pensando em grandes desigualdades, aquelas mais chocantes e graves, como também a capacidade que um governo tem de gerir as diferenças de práticas, crenças e identidades dentro de uma sociedade. Quando a gente discutia isso com sexta, essas preocupações podem ser corretamente transpostas para o Brasil, quando a gente pensa em política. Uma sutil diferença, talvez a não seja só nossa, mas da política americana, de que quando cristãos estão preocupados com esses assuntos, essas pautas se tornam pautas morais. Desigualdade, identidade, são entendidas a partir de preocupação e atenção dada à moralidade, aos usos e costumes que são propriamente típicos dos cristãos, em que diz respeito à sexualidade, criação de filhos, casamento, saúde pública. Agora, essa é uma maneira muito estreita de se enxergar a política. Essa é uma maneira pequena e reducionista, porque o presente texto vai nos mostrar, dessa maneira, coloca um dos melhores comentadores do texto, de que a sabedoria divina de um governante, ela se estende para muitas outras áreas além da moral. E que o próprio Deus nos prometeu que reinaria e nos faria prosperar em diversas áreas, muito além dessa moralidade. Esse texto que nós acabamos de ler é o começo de um dos capítulos que fala a respeito dos desdobramentos da sabedoria de Salomão. Vocês lembram, o primeiro e segundo capítulo do livro dos Reis fala sobre a ascensão de Salomão ao trono, como ele chegou depois de resistir a um golpe de seu irmão. E depois do capítulo 3, ao outro clássico pedido de Salomão por sabedoria. Ele pede para ter sabedoria, um coração capaz de governar o povo, de ouvir, entender, discernir o bem e o mal. E então, ele recebe isso da parte de Deus, e a partir, então, da metade do capítulo 3, nós temos exemplos da sabedoria de Salomão. Um bloco narrativo inteiro, vários capítulos, vários episódios, sobre os desdobramentos dessa sabedoria. Primeiro com as duas prostitutas, com o filho vivo e o filho morto. Mas não só isso, agora, a partir do capítulo 4, ele vai mostrando também a organização do seu governo, da taxação das nações ao redor de Jerusalém, e depois, no final do capítulo, quando ele mostra sua sabedoria como um compositor de provérbios, como um conhecedor do mundo natural, cada uma das expressões da sabedoria divina dada para Salomão.
Nós estamos aqui diante, então, dos melhores anos do reinado de Salomão, que ele brilha, apesar de já dar sinais de que aquilo que vai fragmentar o seu governo daqui a alguns anos já está presente aqui. Agora, apesar do brilhantismo todo de Salomão, sua sabedoria em gestão, administrador, gestor, leria esse texto aqui, ficaria pensando em como aplicar essas coisas conforme Salomão, mas a gente não pode perder uma marca antiga do livro dos reis, eu sempre pensando aqui que Deus é o protagonista do livro dos reis, não é Salomão. Quem está na ação, quem conduz o processo, quem é a chave de entendimento do que está acontecendo na história é Deus. Cada uma dessas pequenas histórias, seja de Salomão, seja de Zadok, seja de Benaia, estão inseridas na grande história que Deus está conduzindo e que nos ajuda a interpretar essas histórias. Portanto, nessa demonstração de sabedoria de Salomão para governar, para reger, a gente vê claramente um governo voltado à sabedoria de Deus, os resultados da sabedoria de Deus. Então a gente pode dizer que o tema desse texto, essa história com vocês hoje, é a sabedoria do ungido para governar. Sabedoria dada por Deus, ungido dele, escolhido dele, para governar. E por um lado, esse é um tema muito importante de toda a teologia bíblica, ou seja, de que o condutor perpassa toda a Escritura, porque Salomão, já no primeiro capítulo, ele aparece como uma espécie de novo Josué. Vocês lembram dos conceitos que Davi deu para Salomão? Ele usa uma fraseologia, uma construção gramatical idêntica a de Moisés para Josué e do próprio Deus para Josué. Ser forte, corajoso. É como se Salomão fosse um novo Josué diante da terra, em que ele precisava ser forte e corajoso. Josué tem um episódio com uma prostituta, Raabe, Salomão aparece com duas. Isso é tudo o autor do livro dos reis, recapitulando a história de Israel. Em seguida, Josué, que conquistou e pacificou a terra, verá em Salomão um conquistador, um pacificador ainda maior. As mesmas estruturas atingindo domínios maiores. Aquele que Josué dividiu em tribos, a terra conquistada, nós veremos que Salomão vai dividir reis de distritos, colocando governantes ali. É um novo Josué. Por isso é um momento muito importante, que as promessas que Deus fez para Josué e cumpriu com Josué, ele está cumprindo ainda mais naquele momento com Salomão. Mas mais do que isso, ele não é só o Salomão, mas as promessas também que Deus fez com Abraão, que reaparecem aqui. Promessas importantíssimas do povo de Deus, de que o povo seria como a areia do mar. Essa expressão aparece aqui. De que esse povo habitaria numa terra que mana leite e mel. Essa contribuição aparece aqui. De que ele seria cabeça e não cauda, de que ele seria luz para as nações, tudo isso se cumpre com Salomão. Vocês vão ver, semana que vem, final do capítulo 4, quando Salomão aparece conhecedor do mundo animal, produtor e escritor de provérbios, alguém reverenciado pelas nações. Vocês vão ver que Salomão é especialmente um novo Adão. Um segundo Adão, melhor, maior que Adão, conseguindo dominar sobre os animais, essa expressão aparece, conseguindo colocar de volta ali em Israel aquilo que era no princípio com Adão e Eva, do Éden. Por isso é um texto de teologia bíblica muito importante. Com ele, Deus fez com que o povo comesse e se fartasse nessa terra que manda leite e mel. Agora, a gente conhece a história de Salomão. A gente sabe como é que ela termina. Isso faz com que a gente sempre fique com um olhar assim, desconfiado. Porque também aqui, a gente sabe e já vê os sinais da catástrofe. Os sinais anunciados da catástrofe. Vocês viram no último versículo que nós lemos que, dentre os muitos ministros, alto escalão do governo de Salomão, havia Adonirão, responsável pelos trabalhos forçados. Ele não pode empurrar, ironicamente, no sentido de escravidão, mas era gente que não trabalhava como era a visão bíblica de trabalho dos testamentos. A gente que fazia o que não queria. E isso vai ser, no capítulo 12, com seu filho, a causa da reclamação do povo. Olha, seu pai pôs impostos difíceis, trabalhos difíceis para nós. E a causa de rachar o governo, do norte e do sul. A gente já vê aqui.
Entretanto, as considerações que você faz, você já sabe, considerações cristológicas, é que o Evangelho está aqui, presente nesse texto, porque havia um outro descendente da casa de Davi, um outro filho de Davi, chamado Jesus de Nazaré, que também era ungido, também era Cristo, e que sobre ele havia promessa de um reino eterno, para sempre. E que tudo aquilo que a gente aprende aqui com Salomão, o brilho de Salomão, aqui, seu brilhantismo, a sua sabedoria, de maneira pontual, fragmentada em Cristo Jesus, nós vemos de maneira paradigmática, de maneira completa. E por isso que as condições maiores e mais significativas, a gente consegue ver que de alguém, como o próprio Senhor Jesus disse em Lucas 11, aqui está alguém que é maior que o Aprender com Salomão, aprender como Salomão experimentou de maneira temporal essas dimensões da sabedoria no governo, do reino de Deus, sendo um corregente, um segundo Adão, um segundo Josué, nos permite ver em Cristo Jesus um segundo Adão, como vai dizer o apóstolo Paulo, perfeito. Com todas essas expectativas aqui que nós vemos nos sábios de Salomão, cumpridas em Cristo e aplicadas na minha vida. Por isso a gente estuda o Antigo Testamento, por isso a gente tenta entender o que isso significa. Agora a pergunta que me resta, então, depois de ter iniciado o tema, de todas essas considerações, é como que essa sabedoria divina se mostra nesse governo ungido? Como que esse novo Josué mostra a sabedoria? Em que sentido as promessas foram cumpridas? É alguma coisa apenas moral? Como eu toquei na intenção, diz respeito a bons usos e costumes. Salomão era marido de uma só mulher, não traía essa mulher, não xingava, falava palavrão, vivia vida forte. É sobre isso. Como que as preocupações políticas se mostravam aqui? São iguais aos americanos, brasileiros? Para a gente dividir esse texto, dá para dizer que a sabedoria do ungido para governar se mostra. Em primeiro lugar, todas as áreas da vida. Em segundo lugar, em toda a terra do povo. Em terceiro lugar, em toda a riqueza das nações. Em todas as áreas da vida, em todas as terras do povo, em todas as riquezas das nações. A gente pode ver sabedoria no ungir no governo de Deus. Eu gostaria de explorar com vocês cada um desses pontos. Em primeiro lugar, como que a sabedoria do ungido se mostra no governo de todas as áreas. Diz respeito aos 6 primeiros versículos que nós vemos no Santo Texto. O texto começa a um movimento aqui do capítulo, do versículo 1 até o versículo 28, que ele vai de Jerusalém para Israel e para todas as nações. São ciclos concêntricos. Então ele começa no número mais duro e mais fundamental do governo de Salomão em Jerusalém. A cidade de Deus tinha um rei, e esse rei tinha 11 altos oficiais. A sabedoria do ungido para governar se mostrou na escolha dos melhores homens para cada uma das áreas da vida. A gente tem 11 homens aqui, dos quais a gente conhece alguns. Se você é uma daquelas pessoas que pula essas listas de nomes, a não ser que você esteja procurando um nome para um filho, não deveria fazer. Porque você conhece algumas histórias aqui. Veja, dos 11 nomes que a gente tem aqui, a gente conhece alguns. Mas a base, se você lembra do capítulo 1 e 2, haviam 3 pessoas que apoiavam Salomão indubitavelmente. O profeta Natan, o sacerdote Zadok e o general Benaia, por causa do golpe que foi dado pelo seu irmão. Várias pessoas traíram, várias pessoas de outros cargos, ou do general, ou do sacerdote, e assim por diante. Mas o profeta, Batseba, Zadok, Benaia, permaneceram fiéis. Eles aparecem aqui. Só que eles aparecem aqui ou na pessoa mesmo deles, por exemplo, Benaia é estado aqui como comandante-chefe, ou na figura dos seus filhos. 2 filhos do profeta Natan são ministros do alto escalão de Salomão. Também o filho de Zadok é ministro aqui. Você conhece essas histórias? Um outro ponto que chama a atenção aqui é que temos um sacerdote, nós temos um sumo sacerdote em cima, mas temos 2 outros sacerdotes, eles é Abiatar. Você lembra de Abiatar? Quando no capítulo 2 Salomão apagou os CBRs, ou opositores ao seu reinado, Abiatar era um dos sacerdotes que não foi apagado, que traiu o governo da casa de Davi. Salomão
colocou em ostracismo, tirou ele do ofício do sacerdote e ele reaparece aqui. Talvez uma das melhores expressões, um dos símbolos perfeitos do novo regime, da nova ordem, que não é governado pelas preferências de Salomão, mas pela sabedoria divina. Um sacerdote que foi restaurado do seu pecado e voltou a oficiar aqui. Bem executado, uma disciplina bem clara, ele cumpriu. Em síntese, as primeiras coisas que a gente aprende aqui, nessa escolha desses oficiais, é que Salomão colocou gente que era fiel ao reino de Deus. Gente que já tinha provado que era fiel ao reino de Deus em outros episódios. Com Davi, com a família de Salomão, eles estavam aqui agora na culpa. Não eram só amigos de Salomão, não eram os brothers dele, eram gente muito capaz, fiel ao reino de Deus, fiel à cidade de Deus, que não aderiu ao golpe, que não aderiu ao antigo regime, ao regime alternativo, que tinha provado ter colocado em primeiro lugar o reino de Deus, frente aos investidos golpistas. Agora, além disso, apesar de a gente não conhecer alguns nomes, não lembrava nada disso, eu sou rico, eu sou de cabeça, não lembrava nada. Existem as áreas que cada um é nomeado aqui. Se a Bíblia colocou o nome deles, se as áreas deles é importante, não tem nada na Bíblia que não é importante. E veja que há expresso aqui não só a menção dos seus nomes, a sua história pessoal, mas também cada uma das áreas da vida que eles eram responsáveis. Mostra que desde sempre Israel teve um governo horizontalizado e não hierárquico. Um governo em que ser um general militar, ser um jornalista do reino, ser um sacerdote era tão santo quanto aquilo que aconteceu no templo. Ele não há aqui a nomeação dos sacerdotes e levitas. Quando nós formos falar do templo, mais uma vez, uma longa narrativa sobre a construção do templo, preparativo do templo, a gente vai falar de levita, a gente vai falar de porteiro, de tesoureiro, de sacerdote, mas aqui fala de general. Aqui fala de repórter, de chefe de gabinete, de secretário administrativo, de oficial da corte. Tudo isso tinha igual valor. Era tão santo e sagrado como o trabalho de Zadok no templo. Ou seja, o que a gente vê aqui são ministros, no melhor sentido da palavra, oficiais de esferas diferentes da vida, valorizando e dando importância a cada um desses aspectos e mostrando como se deve viver debaixo do reino de Deus. Que o reino de Deus diz respeito a essas responsabilidades diferenciadas com seus ministros, com seus oficiais em cada uma das áreas. Gente era muito boa dentro do militarismo, gente era muito boa dentro do registro oficial, da historiografia do reino, gente era muito boa na administração do palácio. Quando a gente entende todas essas coisas, a gente se pergunta o que significa para nós. Eu sou ministro do reino de Salomão. O que eu aprendo com isso aqui? O autor do livro dos reis está querendo nos mostrar que a sabedoria do ungido para governar, ela se manifesta não só em uma ou duas áreas da vida, não só na área religiosa, não só no culto, mas ela se manifesta e cobre todas as áreas da vida. Igualmente, são listados aqui igualmente. Para cada assunto relevante, Salomão tinha um homem fiel, tinha um homem que tinha sido provado pela história e pelas circunstâncias que o reino de Deus estava em primeiro lugar. E não apenas os seus próprios interesses, não apenas as suas vantagens. O governo soberano de Deus, através dos seus ungidos, principalmente através do ungido chamado Jesus de Nazaré, ou ungido, ou Messias, ou Cristo, ele reivindica soberania sobre todas as áreas da nossa vida. Não existe nenhuma área livre, neutra, do reinado de Deus através do seu ungido. Não só Salomão, principalmente o Senhor Jesus. Seja o militarismo, seja o jornalismo, assuntos domésticos, todos eles são importantes e foco da atenção de Deus. Da mesma forma que o culto dos seus sacerdotes. O Senhor Jesus deixou isso muito claro, mais claro do que Salomão, quando ele, na ressurreição, aparece com seus discípulos e diz, reivindica para si toda a autoridade nos céus. Veja o que ele falou? No paraíso, nos assuntos da igreja, os céus na terra. Toda a autoridade que foi dada, os céus na terra. O reformador holandês Adam Kuyper, no discurso inaugural dentro da Universidade de Leiden, em 1880,
falando sobre ciência, falando sobre o início de uma nova universidade, uma nova instituição, é lá que está o trecho em que ele diz que não existe nenhum centímetro quadrado hermeticamente fechado, ou seja, não existe nenhum centímetro quadrado isolado, autônomo de todos os outros, em que Cristo não possa colocar o pé e dizer, é meu, me pertence. Dizer que é o soberano sobre tudo, cantar que nós cantamos aqui que ele reina, diz respeito que a sabedoria dele para governar, na vida. E a pergunta que nos resta é quanto a nós? Como que a gente enxerga esse governo sobre todas as áreas da vida? Todas as áreas da minha e da sua vida estão igualmente sujeitas às leis do governo do ungido de Deus. Cada um dos aspectos da nossa existência, eles estão submissos à autoridade, à lei, à revelação de Deus para nós. A gente busca sabedoria para cada um dos assuntos. A gente busca sabedoria divina para conduzir os nossos negócios, a nossa política, a nossa arte, a nossa sexualidade. A gente busca. Hoje a gente trata alguns assuntos como neutros. Não, algumas coisas eu concordo. Simplesmente eu tenho que ter Deus. Não, é natural. É conduzido pela luz natural da razão. A gente ora antes de comer, antes de ler a Bíblia, antes de dominar. Não precisa orar para ler sobre a administração de empresa. Não precisa orar para ler sobre direito. Não precisa. Dá para a gente aprender essas coisas sozinho, sem iluminação do Espírito. Vou dar uma ilustração para vocês pensarem comigo. Pensa que você foi muito bem sucedido na sua área de trabalho, você recebeu um convite para ir trabalhar nos Emirados Árabes. Vai tocar música lá, vai advogar lá, vai administrar a empresa lá, fazer alguma coisa lá. O salário é bom, condições boas, tudo bom, você esposa. Chegar lá, vocês estão numa cidade pequena e a única escola que tem lá, uma boa escola, que você tem 3 bairros para colocar esses filhos, não tem que preocupar com isso, ela é muçulmana. Ela é confessional, uma escola confessional, muçulmana. É a única escola, não permite fazer disciplina lá no país. É só a administração. Você tem que botar o filho lá. Você ia botar para o seu filho sair da escola. E é uma boa escola. Aprende-se bem matemática, inglês, literatura, aprende-se bem lá, só que é confessional. Você, se fosse todos os dias que eu buscava meu filho na escola, eu ia perguntar, você ouviu lá? Como é que foi? O que aconteceu? Me conta, deixa eu falar, desculpa com a Bíblia, se você não é verdade. Só que a visão bíblica é verdadeira. Eu falei isso, senhor, por que você não faz essa resposta? Se a gente não faz para a escola dos nossos filhos hoje, é porque a gente acha que Deus. Lá é natural. Secularismo, a visão do professor, nosso cônjuge no trabalho, imagine que o seu cônjuge trabalha com um monte de gente com visão filosófica diferente da dele, visão religiosa diferente da dele, o dia inteiro, 10, 12 horas lá no escritório, volta para casa, você começa a perceber que está mudando. Você não vai perguntar nada. Agora, por que a gente só pensa nesse caso extremo? Clichê que está encaturado no Islã. A gente não pensa na sociedade secularizada, ocidental, que a gente acha que é neutro. É que a gente acha que essas coisas podem ser conduzidas de uma maneira natural, é que elas podem ser conduzidas de uma maneira neutra, e não podem. A sabedoria do ungido de Deus para governar se mostra em cada uma das áreas da vida, e não só nas áreas sagradas, não só no domingo, não só dentro da igreja, mas em cada centímetro da existência sua, da sua família, dos seus amigos. Sabedoria disso. A segunda é que a sabedoria do ungido para governar se mostra não só em todas as áreas da vida, mas também em toda a terra, de todo o povo de Deus. Veja o que diz a partir do versículo 7. Uma bela lista de nomes para nós. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São esses os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim, Ben-Daquer, em Macás, Salabim, Bet-Semes,
Elon e Bet-Anã, Bet-Resetei em Arubode, Socó e toda a terra de Edefer, Ben-Abinadab, que era casado com Tafti, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor, Baaná, filho de Ailude, em Tanak, Megido e toda a Bet-Sean, que fica perto de Zeratã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, além de Joquemel, Ben-Geber em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, também na região de Agó. Em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e terroros de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, em Naphtali. Baaná, filho de Usai, em Aser e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador dessa região. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Fala a verdade, é só um texto de seguro. Depois ele mostrar para a gente os altos oficiais do escalão do governo de Jerusalém, ele abre o escopo agora e mostra que Salomão reinava sobre todo Israel. Porque ele falou no versículo 1, Salomão era rei sobre todo Israel. Essa expressão todo Israel é muito importante. O capítulo 12 do 7 não tem todo Israel. Dividido do norte, do sul, Judá, Israel. Aqui está mostrando que o rei era unificado, o último rei do rei unificado. E esse rei, do último rei unificado, ele mostra algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro que Salomão redivide o território de Israel. A sabedoria divina no governo dele se mostra sobre a terra. Essa terra que foi prometida, essa terra que foi cumprida, que encontra aqui as maiores dimensões, ela é redividida. Ele não segue os nomes das tribos, com exceção de alguns, Efraim, Naftali, Benjamim. Não fala de Judá, por exemplo. Ele dá outros nomes, ele divide em distritos. É como se o próximo presidente do país, do nosso país, ele mudasse o nome e as fronteiras das 27 cidades federativas que ele tem. 26 estados do Brasil. Vamos mudar. Loucura, não? Por que isso? É preciso entender esse modelo salomônico de gestão que ele vai durar até o final do reinado, até as divisões, inclusive do Reino Norte e do Sul, permanecem essas divisões. É uma marca da saída de um tribalismo que Israel vive, organizado em torno das suas tribos, para agora uma gestão monárquica unificada, em que o povo já não era um pequeno grupo de ex-escravos, mas se tratava de um povo numeroso, como a areia no mar. Aqui, Salomão segue um princípio que Jetro havia ensinado há muitos séculos a Moisés, de dividir o povo, a terra, colocando sabedoria na cabeça de algumas pessoas para governar e ajudar ele a governar. Aquele que era um povo muito grande, né? Eu acho que ele pediu sabedoria, por isso ele pediu sabedoria, porque o povo era grande demais. Eu não consigo governar, ele te ajuda. Agora, outro aspecto que chama a atenção aqui é que a gente conhece menos dos nomes de ficção oferecidos. Aí você fala, ninguém deve ter feito com isso. Tem ninguém. Tem algumas pessoas. Tem alguns nomes aqui que são interessantes para a gente entender um pouco mais do que estava na mente de Salomão, que fez. Olha atentamente, 2 desses governantes, se você ouviu, versículo 11 e versículo 15, são gêmeos de Salomão, casados com filhos de Salomão. Portanto, eles são da família de Davi. É gente da casa de Davi que foi colocado ali. Além disso, o governador do distrito 9, Baaná, filho de Usai. Usai foi conselheiro do rei de Davi por muitos anos, geralmente confiança de Davi, resistiu ao governo golpista, em 2 Samuel, capítulo 15. O filho dele está aqui. Ben, essa expressão Ben, de onde veio Benjamim, etc., filho. O governador do distrito 7 é o chamado filho de Ido.
Indo governou Manassés durante o reinado de Davi. Ficava do outro lado, na Transjordânia, ele governava sobre a confiança de Davi. Então também, o que a gente está percebendo? Salomão está continuando o governo davídico aqui. O governador do distrito 4, que inclusive é casado com uma das filhas de Salomão, é filho de Abinadab, Ben Abinadab. Abinadab era o cara que recebeu a arca da aliança na casa dele quando Davi trouxe para Jerusalém, no 2 Samuel capítulo 6. E ela ficou lá antes de ficar em Jerusalém. O filho dele agora é governador de Israel. Agora, um outro detalhe importante também do texto que passa desapercebido aos nossos olhares é que vários desses governantes, quase todos, no seu nome, tem alguma expressão do nome de Yahvé ou do nome de Elohim. Pegam alguma das letras do nome de Yahvé e do nome de Elohim. Geralmente, aqueles nomes que literalmente traduzidos, Yahvé é minha força, Yahvé é minha salvação. Veja, a gente tem aqui Azariah de Yahvé, Eli-Oreste de Elohim, Aiá, Josafá, Benaiá. Todos estes tinham nos seus nomes gravados a fidelidade a quem eles estavam. Fica evidente, apesar de quando você não percebe a história desse pessoal, a gente conhece assim, o Abinadab, mas não bem Abinadab, filho dele, não é verdade. Apesar de a gente não saber nada dessas pessoas, apesar de serem nomes desconhecidos para nós, a gestão do povo de Deus, a sabedoria do ungido para gerir o povo de Deus aqui, ela se mostra por homens fiéis à casa de Davi, todos eles, que foram fiéis à casa de Davi, que apoiaram o governo da cidade de Deus, nos seus momentos mais críticos, durante o golpe, e agora com Salomão, eles podem, por mais de uma geração, com seus filhos, permanecer servindo o rei de Deus. Vejam quão bonito é essa lista de nomes aqui. A gente tem aqui a expressão da fidelidade ao longo de 1 ou 2 gerações. Os filhos servindo o mesmo reino que seus pais serviram. Agora, sob a gestão de Salomão, antes da gestão de Davi, mas acima de tudo, servirá a Elohim. E tem uma razão, não porque eles faziam o que faziam. Está lá no versículo 7, Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. A gente sabe, algumas pessoas podem ver isso aqui e falar assim, na cabeça, Salomão está explorando o povo. É muito nobre, muito bonito, mas ele está explorando o pessoal para fornecer mantimento para a casa dele. É claro que Samuel, o profeta Samuel, já havia advertido no capítulo 8 de 1 Samuel, de que se Israel quisesse ter um rei com as outras nações, esse rei ia explorá-los, esse rei ia pegar as coisas deles, esse rei ia pegar as filhas deles, ele ia pegar os bens deles. Ter um rei significava sustentar eles. Eles foram advertidos disso. E aqui a gente encontra já os sinais do Isaac também, que Salomão cultuou demais. Só que veja uma coisa, não enxergue essa estrutura, essa organização de uma maneira egoísta. Porque a gente sempre tem que perspectivar o fato que Deus é o protagonista da história. O reinado não é de Salomão, Salomão é só qualquer gente. Ele rege com Deus. E a sabedoria divina por meio do seu ungido era para governar o seu reino. Cada uma dessas pessoas aqui são co-regentes com o ungido. Estão regindo junto com Salomão. Não estão só enviando mantimento, mas governam junto com Salomão. Para manter a prosperidade da casa de Davi, para manter a prosperidade da casa de Deus. E a prova de que isso era a vontade de Deus, era a vontade de Salomão, se mostra no último versículo. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que estava no mar. E eles comiam, bebiam e se alegravam. Eles não se sentiam explorados. Eles não se sentiam fazendo algo que não era do seu desejo. Eles são fruto do cumprimento da promessa de Deus, de que eles seriam numerosos como a areia do mar, por isso que eles usavam de corregentes, e que eles desfrutavam dessa terra que manava leite mesmo. Tudo aquilo que Abraão ouviu com promessa, Salomão viu se cumprir. Mas a gente entende essas coisas, se pergunta o que isso significa para nós que não recebemos um pedaço de terra para ilustrar, nem tem que mandar nada para rei, o que significa também para você hoje? É que o autor do livro dos reis ele quer nos ensinar que a sabedoria do ungido para governar, ela se mostra sobre toda a terra e sobre todo o povo de Deus. Salomão,
assim como o Senhor Jesus governava todo Israel, todo o povo de Deus. Ou seja, todo o povo de Deus estava debaixo do seu governo e ninguém estava de fora. Todo o povo de Deus participava desse governo. Com uma parte, como aqui esses líderes de distrito, uma vez por mês, mas eles participavam. Assim também o Senhor Jesus deve reinar, que ele governa sobre todo o povo da aliança, sobre cada um dos membros da igreja, e cada um desses membros, cada um dos súditos desse reinado participa também com fidelidade para a prosperidade desse reino. Mesmo de maneira pontual, mesmo de uma maneira desconhecida, da mesma forma que ele não sabe quem foi o Ben-Abinadab, enquanto ele o pai dele, mas ele não conhece, assim, tem um monte de anônimos e anônimas no reino de Deus. Como é você que serve, que são fiéis, que os seus filhos vão servir, que uma geração após a outra vão se dedicar pela prosperidade do reino de Deus, pela paz de Jerusalém. Pergunta então, como caminha você? Súditos desse reino? Como que a gente enxerga a sabedoria de Deus para governar todo o povo dele? A gente enxerga Deus governando com sabedoria todo o povo, a igreja inteira. A gente acredita que só alguns exercem esse protagonismo. Os funcionários, os pastores, o pessoal da liturgia, esse pessoal está trabalhando no reino de Deus. Eu estou trabalhando no serviço, trabalhando em casa. Esse texto nos ensina que o Chico sempre recebeu sabedoria para governar o povo inteiro, a terra inteira, e para que todos participassem. E não só eles, essa promessa não é só para eles, mas os filhos deles também, para as filhas deles. As filhas de Salomão casaram-se com líderes do povo de Israel. A gente se enxerga no encargo de co-regente, eles são regente, eles são senhor, a gente não foi isso. A gente rege junto com eles e deixa para a carta, não impede de fazer nada disso, não tem nada para fazer. Nas nossas famílias, a gente está preparando os nossos filhos para eles terem uma futura liderança, para eles estarem nessas listas aqui de co-regentes também. O que a gente lida dos nossos filhos? Eles terão os nomes marcados por Deus também. Não precisa chamar Josafá. Se quiser pode, mas não precisa. Agora, a vida dele vai estar marcada como a de Josafá está. Eles vão entrar para a história dos fiéis ao governo do reino de Deus, fiéis ao governo da casa de Davi. Você está preparando isso? A coisa mais importante que a gente espera dos nossos filhos é que eles também sejam co-regentes do reino. Ou a nossa preocupação é que eles sejam bem-sucedidos, que eles casem bem, que tenham uma boa profissão, estudem, escola boa, passem na Universidade Federal. Qual é a nossa maior preocupação? O que te preocupa? Qual é a nossa participação no reino? Qual é o nosso treinamento do futuro líder? A gente quer treinar líderes, a cidade de Deus, a gente está treinando líderes para a cidade dos homens. A sabedoria divina dada por um ungido de Deus, não só Salomão, o Senhor Jesus, principalmente, foi dada para governar o povo inteiro. A promessa para nós e para os nossos filhos. A sabedoria que está nisso, e não em outros lugares. Em terceiro e último lugar, a sabedoria do ungido também para governar se mostra, não só todas as áreas da vida, não só em todo o povo, mas também nas riquezas das nações. Veja o que diz a parte do versículo 20. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até as terras dos filisteus e até as fronteiras do Egito. Esses reis pagavam tributo e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram de 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha. 10 bois gordos, 20 bois de passe sem carneiros. Além dos veados, as gazelas, os couros, as aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região, sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tipsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão.
Salomão tinha também 4.000 cavalos em escrevarias para que os seus carros de guerra fossem de 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia descido. Esse termina saindo de Jerusalém, passando por todo o povo de Israel, para as nações, os reis ao redor de Salomão. Salomão reinava sobre eles. Salomão dominava sobre eles. Alguns detalhes aqui são importantes. Primeiro, a extensão da promessa que Deus tinha para Abraão. Quando Deus mostrou para Abraão para onde ele iria, essa expressão do Eufrates ao Egito, pegando a terra dos filisteus, é a maior extensão que tem. Salomão dominava sobre ela. O rio Eufrates até o Egito é uma expressão que aparece várias vezes em Gênesis, as promessas que Abraão recebe, e que significava uma espécie de todo mundo conhecido da época. Era tudo que eles conheciam. As nações ali ao redor, o Egito, o Antigo Oriente Próximo. Agora veja, além disso, não só havia domínio sobre as nações, mas a prosperidade de Israel nessa terra era grande. Há uma expressão lindíssima aqui. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Eles comiam, bebiam, se fartavam, estavam na terra que manava leite e mel, tinham paz. Salomão trouxe de volta, mesmo que temporariamente, mesmo de maneira pontual, aquilo que os nossos primeiros pais experimentavam do Éden. A segurança, o florescimento, a paz. O povo trazia tributos para Salomão, as outras nações, os outros reis vinham até Salomão trazer tributos diários, sustentando para que não faltasse nada na mesa do rei. Para que não tivesse falta de ninguém que fosse até lá. O ungido dominava todas as regiões. Quando dizia que elas tinham paz sobre toda a região, é que ninguém ia e ninguém voltava se não estivesse debaixo do governo de Salomão. Paz. Salomão, as mesmas letras da palavra paz em hebraico, Shalom, o verdadeiro rei da paz, dominou, ocupou e pacificou a terra prometida. Aquilo que Abraão não viu, que Moisés não viu, que Josué viu parcialmente, aqui a gente vê de maneira completa, se mostrando bênção nos povos, se mostrando cabeça e não causa, como diz o Deuteronômio. A gente entende essas coisas, a gente pergunta o que isso significa para nós, que já não lá mais, para nós que sabemos que Salomão já não brilha como brilhou nesse tanto aqui. O que isso significa para nós? O que significa a sabedoria divina se mostrar na riqueza das nações? O historiador do livro dos reis está querendo nos mostrar que a sabedoria do ungido para governar, ela dispõe, ela se vale das riquezas das nações, coloca tudo na mão do ungido de Deus. Salomão experimentou isso de uma maneira poderosa e próspera, mas o Senhor Jesus experimentou isso de uma maneira em dimensões muito maiores, mais profundas, quando ele, não sentado no trono, mas crucificado, pregado na cruz, ele expôs publicamente no espetáculo, tornando vazios os poderes. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, não deixe vocês. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu-a, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor Jesus na cruz, na ressurreição, ele despoja todo o poder e toda a autoridade estrangeira, doméstica,
E aí, depois que o apóstolo Paulo termina de falar isso no versículo 15, ele vai colocar um monte de portanto, vocês, deixa um monte de conclusões muito práticas. Quando a gente entende que o Senhor Jesus na cruz mostrou a vacuidade de todos os poderes, mostrou que aquele que era poderoso mesmo estava sendo crucificado, o reino, o descendente legítimo da casa de Davi, tinha sido rejeitado. Mas ele triunfou a morte, venceu. Quando ainda nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, quando ainda havia um espírito de dívida contra nós, ele mostrou para a gente que ninguém mais nos sujeita a poder nenhum. O apóstolo Paulo vai continuar essa argumentação, dizendo assim: portanto, alguns de vocês fiquem guardando dias, fiquem indo em festas, fiquem guardando alimentos. Por quê? Porque a autoridade de Cristo quis mostrar para cuidar de tudo isso. Nenhum poder religioso, nenhum poder político sujeita vocês. Vocês não devem obediência a nenhuma outra autoridade para ser Cristo, que Ele expôs todas elas. Ninguém deve obedecer a mais ninguém ao seu Senhor Jesus. A nossa fidelidade, toda a nossa disposição, todo o nosso trabalho se dirige a apenas uma pessoa. Agradar a um ungido apenas. Da mesma forma que todas as nações vinham e traziam tributos para Salomão, queria agradar Salomão, queria estar perto de Salomão, chegar à mesa de Salomão, também nós. E a pergunta que resta é: a quem você é fiel? Quem que faz você deitar seguro debaixo da figueira? A quem que você paga tributo? Aonde você encontra segurança? É na sua estabilidade profissional? É na sua conta bancária? Seus contatos, suas amizades? A quem você ensina os seus filhos a perderem? A opinião dos outros? A cultura? Temer, ofender sensibilidades relevantes do nosso tempo? Ou somente o Senhor Jesus? Agradar somente o Senhor Jesus? Temer somente o Senhor Jesus? Em quem você encontra segurança? Em si, na sua vontade, na realização do seu querer? Do que você tem medo? O que você tem com receio? Que regra que você não quebra? Pensa aí. Se não é Cristo Jesus a resposta para cada uma dessas perguntas que eu fiz, não tem sabedoria de Deus para governar todas as áreas da sua vida, todo o povo de Deus, e inclusive as nações do nosso redor. Nós enxergamos a extensão do poder de Cristo dessa maneira, ou Cristo é um amigão nosso, assim, quente no coração, que eu levou quando eu estou mal, mas eu tenho muito, assim, ferir a opinião dos outros, eu tenho muito, assim, desagradar os protagonistas da minha cultura, eu tenho muito, assim, minha família, eu tenho muito, meu chefe, eu tenho muito, o mercado, ou de medo de não ter dinheiro. Você entende como que Jesus, na cruz, ele expôs esses poderes, que mostrou que esses poderes são vazios. Em que só ele é digno da glória, só ele é digno de tributo, só o reino dele é digno do nosso serviço. De geração em geração, a promessa para os seus filhos e para os seus filhos. Caçam isso, não seja claro para você. Você está desperdiçando essa vida de Deus, seu ungido para governar todos. Feche seu olhos, vamos lá. Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor faz em cada uma das áreas da vida, em cada um dos membros do seu povo, em cada uma das nações. O Senhor é um nome acima de todo nome. Não há ninguém, não há poder nenhum, não há lugar nenhum que nos faça vacilar diante do Senhor. Ajuda-nos a entender isso.
Ajuda-nos a sentar o nosso coração com segurança do Senhor, a não temer a morte, a não temer a dor, a não temer o sofrimento. Enche o nosso coração das convicções da obra de Jesus, de tudo que Ele fez, de como Ele tem uma mensagem de vida para nós. Tem misericórdia de nós todas as vezes que a gente ficou súditos das tratas dos homens, temendo que os homens temem, amando que os homens amam. Misericórdia de nós. Nós pedimos que esse nome seja ungido. Que habita toda a plenitude da sabedoria, os tesouros do conhecimento. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei, nós oramos para a sua glória.